Bem, Conte o comigo. Miguel facilitou muito o meu trabalho, porque ele já deu um aperitivo, uma introdução do que é, né, um dos maiores e mais emblemáticos projetos de base florestal do Brasil, que está justamente sendo executado por uma empresa chilena, que nós respeitamos muito, que é a Arauco. E a gente vai falar sobre isso e sobre várias outras oportunidades, né, que existem para empresas florestais no Brasil. Rapidamente, o Grupo Index, onde eu trabalho, do qual eu sou sócio-diretor, ele existe desde 1971. Ele vai completar no ano que vem 55 anos de história. Ele é uma holding hoje composta, né, por essas empresas que estão aí na tela. Então, são várias empresas que trabalham dentro da lógica de consultoria florestal e atendem a todas as etapas da cadeia produtiva de base florestal e também aquelas etapas que estão em volta, ao redor da cadeia produtiva de base florestal, por exemplo, as questões ambientais, né, meio ambiente, regularização, licenciamento, né? E mais recentemente a gente tem também uma startup que é a Forest Token, que enxerga como que nós traremos tecnologia e mais recursos financeiros através de tecnologia para o setor de base florestal, né? Através de monitoramento por imagem de satélite e tecnologia blockchain. Nesses 50 anos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com muita gente. Então, nós atendemos, contados um por um, mais de 700 empresas nesses 50 anos. Nós temos bastante satisfação, né, de ter nessa lista aqui a Arauco, empresa do Miguel, que é uma empresa muito, muito significativa no setor florestal brasileiro, sul-americano e mundial. E várias outras empresas aqui muito significativas, entre elas todas as empresas de celulose que atuam no Brasil e várias que atuam também fora em outros países. O que a gente vai conversar rapidamente nessa manhã sobre as oportunidades do setor florestal brasileiro? Então, eu gostaria de mostrar para os amigos chilenos um pouquinho do que é a cadeia de base florestal brasileira. Aí, assim, falar um pouquinho sobre disponibilidade de matéria-prima, né, focando nas duas principais espécies do Brasil, que é pinus e eucalipto. Vamos falar um pouquinho sobre outras regiões e espécies. Vamos fazer uma rápida análise de mercado, isso aqui é muito interessante para destacar onde que estão as melhores, né, as oportunidades mais intensas. Falar sobre tendências e perspectivas em várias óticas, sobretudo mundiais, né, e quais são os drivers que levam o setor de base florestal a ser um setor bastante interessante, né? E como que nós iremos atender a demanda futura por madeira e por que o Brasil, né? Porque nós estamos hoje aqui, um evento realizado pelo Mont Group, né? Que eu agradeço muito, né? O gentil convite de nós participarmos. Mas por que nós estamos aqui hoje para mostrar, né, a potencialidade do Brasil, o que o Brasil tem que ele se destaca nesse mercado global de base florestal? Então vamos dar início com um esquema, uma figura que eu gosto muito, sabe, de conversar sobre ela, que ela representa a cadeia de base florestal brasileira. A cadeia de base florestal brasileira, quando a gente olha florestas plantadas, a gente não vai olhar aqui um outro negócio importante do Brasil, que é o manejo de florestas nativas, que ocorre na região amazônica. Nós iremos focar a nossa conversa na produção florestal plantada. E quando a gente olha a produção florestal plantada no Brasil, a gente tem produtos não madeireiros, né, alguns muito importantes para a economia regional, por exemplo, a resina do pino, resina do pinus, é muito importante, mas a gente vai focar também aqui nos produtos madeireiros, né, e quais são os principais segmentos da economia florestal brasileira que explora produtos madeireiros. Sem dúvida alguma,
a celulose, ela merece o grande destaque aqui, porque ela é responsável hoje por cerca de 65 a 70% de tudo que acontece no Brasil em termos de produção e mercado florestal. A gente vai falar um pouquinho sobre os players daqui a pouco, mas a própria escala do negócio, produção de celulose, ela demanda muita madeira, são fábricas imensas, a exemplo desse belo projeto, né, Sucuriú, que o Miguel acabou de mostrar, da Arauco, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Então, realmente, ela é o grande driver do setor de base florestal brasileiro. Mas ela não está sozinha. Nós temos também aqui outras áreas muito importantes, por exemplo, os painéis de madeira reconstituída, né, que um negócio que, inclusive, a própria Arauco, né, tem no seu portfólio, e ela está na região sul brasileira, hoje com 3 fábricas, produzindo painéis de madeira. Né? As principais painéis que são produzidos no Brasil hoje é o MDP, né, a chapa dura, a USB, Oriented Strand Board, algumas chapas fibras duras e o MDF. Né? Isso tudo alimentando o mercado interno e mercado externo. A gente tem também aqui, sobretudo na região sul do Brasil, onde eu estou, é muito significativa o mercado de produtos de madeira sólida, né? Sobretudo madeira serrada, componentes, molduras, tábuas, pisos, decks de madeira, que servem tanto o mercado externo quanto o mercado interno, mas, sobretudo, o mercado global de produtos de madeira sólida. E a gente tem também aqui os painéis reconstituídos, e tem também a biomassa de energia. Eu queria destacar aqui rapidamente algo que não é o nosso objeto principal de conversa hoje, mas está crescendo muito no Brasil um mercado secundário relacionado à floresta plantada, que é o mercado de serviços ambientais, sobretudo pela questão do carbono e pela agenda global de descarbonização. E aí as florestas plantadas têm um papel muito importante nessa agenda global de descarbonização. E gostaria também de destacar aqui o setor de celulose, que eu já comentei, que é o grande driver da economia florestal brasileira. Os produtos de madeira sólida, por uma razão especial, né, a região sul onde estou, eles são bastante significativos, é onde a Arauco hoje atua, né, antes de começar a trabalhar lá no Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de destacar uma grande oportunidade aqui, que eu tenho repetido já há alguns anos, que se tornará e está se tornando e vai aumentar muito, né, o grande mercado brasileiro, que é o uso da madeira para energia térmica através da biomassa. Tá? Esse mercado tem crescido enormemente no Brasil e ele se tornará cada vez mais importante. Nós iremos falar ainda mais sobre isso na continuidade. Muito bem. Quando nós falamos de disponibilidade de matéria-prima, nós temos 2 principais espécies que são plantadas no Brasil em caráter comercial. O pino é uma espécie um gênero, melhor, muito plantado também no Chile. Né? O Chile tem uma longa tradição na produção de pino, de madeira de pino, de alta qualidade, inclusive, e o eucalipto. Né? O eucalipto hoje é a principal espécie plantada no Brasil e, curiosamente, nenhuma das duas, nem o pino nem o eucalipto, são espécies nativas brasileiras. Nós temos hoje o eucalipto plantado principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Aí destaca-se aqui o estado de Mato Grosso do Sul como o estado que mais cresceu nos últimos anos, né, e tem uma área muito importante de plantio, e o estado de Minas Gerais, que é o estado onde existe maior plantio já historicamente de eucalipto no país. Aí nós temos São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, outros estados importantes também. E o Pinos, por sua vez, perdão, ele está concentrado na região sul
do país. A região sul ela lida com cerca de 90% da produção, sendo que Paraná e Santa Catarina, né, são os dois grandes principais estados produtivos do pino, e existe nesses dois estados um ecossistema de produção e de consumo muito intenso. Então, nós temos muitos produtores e temos uma vasta cadeia produtiva de produtos florestais baseados na floresta de pinos. E aí a gente passa por painéis, celulose, madeira serrada, componentes, molduras, ou seja, é um ecossistema muito rico de produção. Mas o Brasil florestal não é só pinos e eucalipto. Nós temos também, e aqui eu vou falar rapidamente, que não é exatamente o foco da nossa conversa, mas nós temos outras regiões produtivas e outras espécies. Nós temos o manejo florestal que é realizado na Amazônia, que é outro mundo completamente diferente daquilo que nós fazemos tanto no Brasil quanto no Chile em termos de florestas comerciais plantadas. Tá? Lá na região amazônica a gente maneja florestas centenárias e faz cortes seletivos de madeira, né, para a produção de madeira serrada de alta qualidade. Mesmo para quem não conhece essa operação, é fácil de entender a dificuldade que é você entrar em uma floresta que já estava lá sem planejamento. Então, a floresta chegou antes do homem e criar uma forma viável, estradas em condições meteorológicas adversas, logística e tudo mais para poder tirar madeira desse ambiente. Né? Ao contrário, a gente tem no sul do país, no resto do país, florestas que foram planejadas, né, implantadas dentro de um planejamento muito detalhado, aonde é mais barato e é mais simples retirar madeira. A gente tem também regiões que são não tradicionais de produção madeireira, mas tem também produção madeireira. Então, toda a região norte e a região centro-oeste do Brasil existem florestas plantadas, principalmente de eucalipto. Tá? E existem um mercado crescente aqui na área de biomassa, que eu comentei com vocês, que eu vou detalhar mais para frente, que pode fazer com que algumas dessas regiões não tradicionais se tornem regiões tradicionais no futuro próximo do Brasil. E nós temos, por fim, algumas espécies não tradicionais que são produzidas no Brasil, que não tem um mercado tão pujante, tão desenvolvido como o pino e o eucalipto. Aqui eu listaria a teca, a acácia negra, o mogno africano, a acácia manjum, que é produzida lá no norte, e o cedro australiano. São espécies que eu gostaria muito, como engenheiro florestal e cidadão brasileiro, que nós plantássemos mais, mas como empreendedor e como consultor, a gente tem uma dificuldade de ver esse mercado crescente. Por quê? Porque existe toda uma dificuldade de quem compra essa madeira, ou seja, mercadológica. Né? Por que a gente está plantando a espécie A se o mercado todo pede a espécie B? Então, no final do dia, o mercado de base florestal plantado no Brasil, ele é 90-93% focado naquelas duas principais espécies que eu já mencionei, os principais gêneros, que é o pinus e o eucalipto. Muito bem, o que eu gostaria de mostrar para os senhores agora é um grande resumo de muita análise, muitos estudos de mercado que o Grupo Index tem feito ao longo dos anos. E dentro da nossa empresa de inteligência de mercado, que se chama Arvo, nós fazemos essa análise muitas vezes, né, para clientes com tecnologia, com gente em campo, para entender o que nós temos de oferta, quais são os consumidores, ou seja, como que está a demanda por madeira e o balanço em diferentes regiões do Brasil. Então eu tentei criar aqui uma espécie de um mapa de calor, um heat map, para a gente entender como que está o balanço de madeira nos principais estados e poder fazer um sobrevoo em cima de cada uma dessas regiões. Vamos lá. Primeiro deles, um estado extremamente tradicional, o estado que tem a maior área de plantio do Brasil, Minas Gerais.
Minas Gerais tem cerca de 2,2 a 2,3 milhões de hectares de plantio, e aqui a gente está falando quase que exclusivamente de eucalipto. Minas Gerais, ao contrário do resto do Brasil, ele tem uma peculiaridade que o segmento predominante em Minas Gerais não é a celulose. O segmento predominante é a produção de madeira para carvão vegetal para alimentar a indústria siderúrgica, que produz aço, produz ferro e produz ligas metálicas. Então, as principais indústrias que consomem madeira no estado de Minas Gerais são indústrias justamente da área siderúrgica. Aperam, Gerdau, Arcelor, Vallourec, né, são empresas muito relevantes, mas, obviamente, nós temos também uma participação significativa da celulose, né, que aqui está representada, né, por duas empresas, a Cenibra, né, é uma empresa nipo-brasileira, e a LD Celulose, que é uma joint venture entre a Dexco e a austríaca Lenzing, que faz celulose solúvel. Além disso, a gente tem um fenômeno muito interessante em Minas Gerais. Como existe uma certa disponibilidade de madeira, né, porque Minas é muito grande e a gente tem vários mercados regionais, existe muita, a gente chama aqui de exportação de madeira, é uma brincadeira, mas exportação de madeira de Minas Gerais para outros estados brasileiros. Então, nós temos empresas de celulose hoje de estados vizinhos a Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e São Paulo, que vão até Minas para comprar madeira. Então, eu diria para vocês que Minas Gerais hoje é um estado que tem muita floresta, né, e tem disponibilidade para expansão. Né? Como a indústria siderúrgica é extremamente volátil, né, em ups and downs do mercado, hoje nós estamos numa época, numa fase ruim da indústria e tem muito ativo hoje à venda. Não é à toa que a gente aponta aqui no Grupo Index o estado de Minas Gerais como um estado que pode receber no futuro um novo e grande investimento de uma grande indústria de base florestal. Né? Por quê? Porque os outros estados que teriam condições melhores, eles já estão bastante ocupados em termos de oferta. Aí depois nós temos um estado que também tem possibilidades de expansão, que é o Rio Grande do Sul, né, com cerca de 1 milhão de hectares. E o grande detalhe curioso do Rio Grande do Sul é que ele é um estado que tem somente um off-taker, um consumidor, que é a empresa chilena CMPC. A CMPC ela possui uma indústria que fica em Guaíba, pertinho da capital Porto Alegre, mas ela já anunciou a construção de uma segunda fábrica. E a gente entende que o estado do Rio Grande do Sul tem espaço ainda para mais. Né? Embora a disponibilidade de madeira não seja tão boa, né, a gente coloca ela também como um balanço ainda positivo, porque somente uma empresa consome e existe espaço para expansão nesse estado. Aí a gente vem com outro estado interessante, que é a Bahia, e aqui eu junto Bahia com o Espírito Santo, né, que é um estado pequenininho, aonde tem uma participação muito grande de indústria de celulose, principalmente a Suzano e a Veracel, né? A Veracel que é também uma joint venture, né, entre a Stora Enso e a Suzano, a própria Suzano. E a gente coloca um balanço mais neutro e pouquinho indo para negativo, por quê? Porque as empresas desse estado elas precisam ir até o norte de Minas Gerais para comprar madeira para abastecer as suas próprias fábricas. Aí tem um estado aqui que quem conhece um pouquinho melhor o Brasil florestal fala, mas Marcelo, por que você está colocando o estado de Mato Grosso, que tem apenas 130 mil hectares de plantio, ao lado de grandes players como Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul? Eu coloco o estado de Mato Grosso, e isso é muito recente nessa apresentação, para abrir os olhos para quem busca oportunidades de investimento no Brasil. Por quê? O estado do Mato Grosso, e eu estou falando do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul,
O estado do Mato Grosso é um estado agrícola, com um grande potencial agrícola. O Brasil, há 3 anos atrás, explodiu no Brasil um novo mercado aqui, que é o mercado do etanol de milho. O Brasil sempre foi um grande player, um grande produtor de etanol, mas etanol feito de cana-de-açúcar. Hoje, nós descobrimos uma série de vantagens para a produção do etanol de milho, e a região que concentra a maior produção de milho no Brasil é o estado de Mato Grosso. Porém, o etanol de milho tem um detalhe. Enquanto o etanol de cana possui no próprio bagaço da cana um subproduto energético, ou seja, primeiro se produz o etanol e o resíduo da cana, o bagaço, se usa para a produção de energia térmica. No etanol de milho não existe a mesma disponibilidade de resíduos para a produção de energia térmica para o processo. Então é necessário uma fonte externa de energia térmica, e essa fonte é justamente o eucalipto. Então hoje, pessoal, o estado do Mato Grosso tem 130 mil hectares apenas de florestas plantadas, e ele precisará, nos próximos 10 anos, de pelo menos mais 400 mil hectares para alimentar a crescente onda de consumo do etanol de milho. Desses 130 mil hectares que estão aí, metade desses 130 é de uma empresa chamada FS, uma empresa americana, produtora de etanol de milho. Né? E nós temos um segundo grande player, que é a Impasa, né? Outro grande indústria de etanol de milho. Mas nós temos uma longa fila de empresas, de novas indústrias, novas usinas de etanol de milho que estão entrando aqui também nesse estado. Então, abram os olhos para o estado do Mato Grosso, que existe muita oportunidade lá. Aí nós temos uma região muito vascularizada e rica em termos de produção e consumo florestal, que eu junto em 2 estados em um, que é o Paraná e Santa Catarina, com 2,3 milhões de hectares. Muitas empresas importantes aqui, tanto do setor de celulose, quanto do setor de madeira sólida e painéis. Aqui está as 3 fábricas da Arauco, né, estão distribuídas no estado do Paraná, um pouquinho mais perto, às vezes, de São Paulo, um pouquinho mais para o sul. E nós temos aqui também a Klabin, que é uma grande empresa de celulose, e outras importantes. E, por fim, mas não menos importante, o estado do Mato Grosso do Sul, que tem 1,6 milhões de hectares. Existem duas grandes indústrias, duas grandes empresas que têm várias indústrias. Nós temos a Suzano, que tem praticamente 3 fábricas, uma fábrica com 2 linhas, mais uma terceira fábrica em Rivas do Rio Pardo, a Eldorado, que já está lá, e nós temos esse belíssimo projeto da Arauco em construção, né, o projeto Sucuriú, que será aí a usina, a indústria maior indústria do mundo, né, em termos de produção. E temos também outros projetos para serem construídos, a exemplo da própria Bracel, a exemplo da duplicação da Eldorado e a exemplo de uma possível segunda linha da própria Suzano em Ribas do Rio Pardo. E, por fim, o estado onde o balanço de madeira é mais complicado do Brasil hoje é São Paulo. São Paulo tem cerca de 1 milhão de hectares, mas em 2020, 2019, chegou uma bomba no estado de São Paulo chamada Bracel. Então, a Bracel instalou a fábrica na região de Lençóis Paulista, e até hoje o mercado de São Paulo está desbalanceado, né? Ela traz muita madeira de fora, e não é só a Bracel que está lá. Nós temos Dexco, Suzano, Eucatex, Silvamo, ou seja, é um estado extremamente rico em termos de consumo, razão pela qual existe uma disponibilidade limitada de madeira no estado de São Paulo. Muito bem, considerado esse cenário que está aqui, meus amigos, quais são as tendências e perspectivas que estão lá fora que nos fazem olhar o setor de base florestal como um setor muito importante para o futuro? A primeira delas que eu queria listar: crescimento populacional. A gente tem uma previsão de um aumento significativo na população mundial em países em desenvolvimento. Somente a Índia vai adicionar mais de 200 milhões de pessoas, né? E vários países africanos vão duplicar sua população até 2000.
2050. Além disso, além do aumento populacional, a gente tem um desenvolvimento da população e uma taxa de urbanização muito alta. Então, a Índia deve adicionar 400 milhões de habitantes urbanos até 2050. Nigéria, outro exemplo, 190 milhões de novos habitantes urbanos. Então, somente nesses países selecionados, que estão nessa tabela aí na tela, a gente vai ter um aumento absoluto da população de mais de 800 milhões de pessoas até 2050. Isso significa o quê? Isso significa consumo de bens e produtos. E a partir do momento que uma família começa a se desenvolver financeiramente, ela passa a utilizar mais produtos de higiene, ela passa a utilizar mais produtos que são feitos com fibra de papel. Tá? Isso está diretamente refletido na perspectiva, na tendência que a FAO, Food and Agriculture Organization, da ONU, prevê para o consumo de madeira. Então, baseado nesse consumo populacional, a FAO criou dois cenários. O primeiro cenário fala que nós vamos aumentar até 2050 em 37%, né, o consumo de madeira, o que significa 0,8 bilhão de metro cúbico ao ano. E num cenário mais otimista, que prevê o uso de madeira substituindo fontes não renováveis, isso pode aumentar, levar a um consumo, um aumento de 60%. Então vamos levar esse número aqui na cabeça. Uma demanda adicional conservadora de cerca de 1 bilhão de metros cúbicos por ano em 2050. Por que a FAO enxerga isso, pessoal? Vamos olhar aqui um pouquinho três segmentos importantes que nos ilustram por que esse consumo de madeira vai aumentar. Consumo de celulose. Então, o mercado de celulose e papel tem sido impulsionado pelo aumento na procura por produtos que têm são uma alternativa a produtos derivados de combustível fóssil de petróleo. Além disso, meus caros, existem outros drivers do aumento do consumo da celulose. Por exemplo, uma crescente demanda por papel sanitário. Né? Aqui a gente está falando de papel higiênico, de papel toalha, de fraldas feitas de fibra de celulose e embalagens após a pandemia da Covid-19. Eu gosto de citar um caso muito interessante. Eu moro aqui em Curitiba, num condomínio que tem 200 casas e existia uma portaria para receber as encomendas, né, as cartas, correio, e essa portaria tinha uma salinha pequena para poder guardar, né, e fazer uma logística de distribuição antes que os moradores pegassem. Durante a pandemia, o condomínio teve que fazer uma obra de emergência para aumentar e construir uma nova sala. Por quê? Porque todo mundo começou a comprar online, muito mais. Eu mesmo nunca fazia compra online, gostava de ir na loja, só faço compra online hoje. E como que vem embalada a nossa compra online? Ela vem embalada em uma caixa, em uma embalagem feita de madeira, de fibra de madeira. Então, nos últimos 10 anos, meus caros, o consumo mundial de celulose aumentou de 182 para 197 milhões de toneladas, ou seja, isso ano. Ou seja, cerca de 15 milhões de toneladas em 10 anos. Isso dá 1,5 milhões de toneladas por ano, é mais ou menos uma fábrica de celulose por ano em aumento de demanda nos últimos 10 anos. E nós não tivemos a fabricação, né, o startup, né, de uma nova fábrica por ano nos últimos anos. Pelo contrário, a gente teve shutdown, a gente teve fechamento de algumas fábricas. O segundo ponto que exemplifica essa tendência e perspectiva futura é o consumo de madeira sólida. Então, nos últimos anos, a gente cresceu 4% o Brasil, né, sendo os Estados Unidos o grande consumidor mundial desse produto. Porém, existe um consumo muito crescente, né, em países asiáticos e no norte da África, que dependem quase que 100% da importação de madeira de países como o Brasil, como o Chile,
né, para alimentar vários segmentos, entre eles o mais importante, e isso também está relacionado com aquele crescimento e desenvolvimento populacional, é o setor de construção civil. Então, as populações se desenvolvem, elas crescem, elas precisam ter aonde morar. Então, de acordo com a FAO, novamente, o consumo de madeira sólida e painéis de madeira deve aumentar em todas as regiões do mundo até 2050. E o mercado asiático de madeira representa uma alternativa muito interessante para o Brasil, sobretudo pensando numa época onde nós temos aprendido a duras penas, aprendido com bastante sacrifício, que nós temos que diversificar os nossos mercados globais para não ficar na mão de um mercado único, como aconteceu agora, está acontecendo com o caso norte-americano. E o terceiro elemento aqui que eu quero trazer é o elemento da bioeconomia como um novo driver da economia florestal mundial. Então, a ideia é que produtos com base de madeira possam substituir recursos fósseis e não renováveis. E aqui a gente está falando de várias possibilidades, mas talvez a mais emblemática é essa aqui, é o aumento médio do uso de madeira para energia, né, que hoje está na casa aí do 1,9 bilhões e a gente prevê que isso vai chegar em 2,7 bilhões de metros cúbicos até 2050. Isso representa, meus caros, uma oportunidade muito grande para florestas. Por quê? Porque o mundo depende e demandará cada vez mais combustíveis térmicos renováveis, comprovadamente renováveis e sustentáveis, como são as florestas que são produzidas hoje no Brasil. Como que nós vamos atender essa explosão de demanda? Né? Quais florestas e onde iremos plantar essas florestas? Então vejam que dado interessante que nós temos aqui. Enquanto que a área de floresta nativa ela diminuiu cerca de 80 milhões de hectares entre 1990 e 2020, a área de floresta plantada aumentou em 120, compensando a diminuição da área de floresta mundial. E olhando o Brasil agora, que é o foco da nossa conversa, em 2020 a gente tinha no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de floresta plantada. Em 2000, perdão, a gente tinha cerca de 4 milhões. Em 2024, nós atingimos 10 milhões de hectares, ou seja, o Brasil contribuiu com 5% do incremento mundial em plantações mundiais. E hoje nós possuímos mais de 10 milhões de hectares e grandes perspectivas de ampliação dessa área nos próximos 5 anos. Então vejam nesse gráfico que enquanto que a área de floresta nativa diminui, a área de floresta plantada cresce, e é por isso que nós afirmamos que a demanda global por fibra de madeira vai ser atendida com florestas plantadas que são comprovadamente sustentáveis e podem agregar esse valor. E aí, por fim, meus caros, para a gente acabar a nossa conversa e poder discutir um pouco, por que o Brasil? Eu colocaria algumas vantagens aqui que o Brasil tem em termos florestais. Primeiro, nós temos as mais altas produtividades por hectare do mundo. Né? É uma combinação de condições naturais, né, de clima, de solo, de precipitação, com muito trabalho também feito para desenvolver geneticamente as nossas florestas, e hoje a gente alcançou uma boa produtividade quando comparado a outros países. Nós temos, vocês conhecem o tamanho do nosso país, né? A grande disponibilidade de terras de aptidão silvicultural, muitas terras degradadas que não servem para a agricultura, têm um valor reduzido, mas servem para plantar árvores. Nós temos um know-how técnico muito consolidado, ou seja, nós já produzimos florestas plantadas há mais de 50 anos, já erramos muito, já aprendemos muito com nossos erros. Nós temos uma boa logística e infraestrutura de escoamento. Né? O Brasil é um país que tem uma grande costa, né? Um grande litoral, então nós temos facilidade de escoar isso para fora do país.
olhando a parte de mercado, nós temos uma grande diversidade de segmentos, indústrias consumidoras. O Miguel destacou muito o grande número que nós temos de indústrias aqui no Brasil, né? E esse é um número crescente. Existe um ambiente favorável, né, para inovação e tecnologia. Né? As empresas do setor estão buscando isso, nós, enquanto consultoria, estamos buscando isso. Existe uma cadeia produtiva forte, mão de obra especializada com universidades, com escolas técnicas florestais, né, e grandes empresas que prestam serviços especializados na área florestal. E existem também mercados emergentes, né, que podem e devem ser encarados também pelos investidores como opções adicionais, que são os mercados de carbono, bioprodutos e rastreabilidade. E, por fim, em cima de tudo isso, eu diria por que o Brasil? Nós temos uma relação muito boa com os nossos vizinhos, nossos amigos chilenos. O Brasil, a exemplo de algumas empresas de base florestal chilenas que já passaram e estão por aqui, né, e eu coloco aqui em cima da mesa a Arauco, SMPC, nós temos uma facilidade cultural, nós temos uma facilidade de trabalho muito boa, e isso eu conheço pessoalmente por já ter trabalhado muito com a Arauco aqui, com a CMPC, e também com a Maciça, que não está mais no Brasil, mas eu diria que o Brasil está de portas abertas, né, para inversores, para investidores chilenos, e nós temos muito também a ganhar e aprender com o Chile, que é um país também que tem uma grande tradição florestal, né, e aliado a todo esse potencial brasileiro, eu tenho certeza que pode ter aqui parcerias de bastante sucesso.